Olá, amigo desenvolvedor Windev. Seja bem-vindo à aula 209, configurando o usuário no servidor. Mais uma aula do nosso guia Windev 25. Nas aplicações Windev 25, nós podemos configurar os usuários de três maneiras: pelo banco de dados, pelo servidor e pelo groupware. No momento, estamos trabalhando com as configurações no banco de dados e agora vamos fazer as configurações para o servidor. Então, aqui na tabela de usuários, nós vamos criar um novo botão. Description. ptn configura servidor. Aqui na caption, configurar o usuário no servidor. Aplicamos, confirmamos. E agora vamos inserir o código para acessar as configurações do servidor. Botão direito, no evento clique do botão, inserimos o código table select, table usuários, current subscript, então é a tabela de usuários, esse usuário do tipo string, passamos à coluna login, abrimos o indir servidor, passando o usuário como parâmetro e o argumento servidor para que eu possa acessar as funções do servidor na janela Windows Servidor. Então, se o parâmetro modo for servidor, passamos a caption. Só vamos alterar aqui no servidor, vamos trocar aqui. Mais S conexão, GS conexão. Server. Vamos colocar em duas linhas para ficar mais visível. Ok. Agora vem os atributos. Então criamos uma função direito servidor que chama se ele pode ver usuários, se ele pode criar banco de dados, se ele pode gerenciar usuários e grupos, se ele pode alterar direitos, se ele pode parar o servidor, se ele pode alterar a própria senha, se ele pode desconectar clientes do servidor, se ele pode enviar mensagens para as estações de trabalho, se ele pode configurar o servidor, se ele pode configurar as prioridades dos usuários, se ele pode fazer backup do servidor, se ele pode gerenciar tarefas programadas, se ele pode realizar replicação de dados HFSQL e se ele pode ver estatísticas e logs. Depois, fazemos a atribuição para o usuário supervisor com as condições sempre no modo permitido. Quando eu abro o HFSQL Control Center, conecto no servidor, estou falando do servidor, não do banco de dados. Ele me mostra todos os bancos de dados, me mostra o servidor, e aqui no servidor, quando eu acesso ele, eu tenho uma guia Others, que são todos os usuários cadastrados no servidor. Então eu tenho usuário admin, tenho usuário nos Marzírios e tenho usuário Pedroso. Eu posso adicionar um novo usuário pelo Control Center ou via programação, como nós já vimos anteriormente. Cada usuário, vamos fazer aqui a leitura dos direitos, tem direitos
e restrições no servidor. Então, os usuários administradores, eles têm todos os direitos. Já os usuários operadores, eu preciso atribuir direitos. Então, se ele pode adicionar um usuário ou excluir, se ele pode criar banco de dados, enfim, todas aquelas configurações que eu faço via programação que são modificadas aqui, ó, tá? Então, quando eu clico aqui, eu posso mudar a condição do usuário. Nós vamos fazer isso via programação para os usuários cadastrados no nosso aplicativo.